Boa noite, amigos. Hoje recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da magistratura pernambucana e que será responsável pela eleição de novembro, eleição municipal. Desembargador Frederico Neves. Como é que o senhor entrou na magistratura, doutor Frederico? Diz que o senhor trabalhava no metrô, tinha a sala do senhor era do tamanho do campo de futebol, né? É verdade, João. Eu comecei na Rede Ferroviária Federal. Fui contratado pela Rede Ferroviária Federal para prestar serviços ao consórcio do trem metropolitano do Recife, o Metrorec. E lá estava muito bem instalado, realmente. Era um gabinete muito grande, muito confortável, e eu trabalhava diretamente com o engenheiro Emerson Loureiro Jatobá, superintendente do metrô. Mas aí eu sempre tive, assim, a vontade de ingressar na magistratura do meu estado. Fiquei muito motivado com alguns professores que eu tive na Universidade Católica, professor Cláudio Américo de Miranda, Hélio Barros de Siqueira Campos e tantos outros. E aí me motivei a fazer o concurso de provas e títulos para o ingresso na magistratura e em 1985 fui nomeado pelo governador Roberto Magalhães Melo e assumi a comarca de Santa Maria da Boa Vista e fiz a minha carreira até chegar ao tribunal. Por onde é que o senhor andou antes de chegar ao tribunal? Bom, eu comecei, como disse, em Santa Maria da Boa Vista, fui removido para Lagoa dos Gatos, uma comarca que fica a 182 quilômetros. Tem muito gato lá, tem? Que eu saiba, não, nunca vi. Lagoa dos Gatos? Pois né? é, mas a origem do nome eu não conheço. Mas depois fui promovido para a segunda entrância, passei por Paulista, Olinda, Jaboatão. Me lembro que passei um período auxiliando a um grande colega, o doutor desembargador hoje, Jovaldo Nunes Gomes. Ele era o titular da unidade judiciária de Jaboatão e eu fui auxiliá-lo lá, até ser promovido à comarca do Recife. O senhor tem quantos anos de desembargador? Eu tenho 18 anos como desembargador. Eu fui promovido ao tribunal em 2002. Julgar é difícil ou é fácil, desembargador? Muito difícil. Muitas noites sem dormir. Por quê? Porque é aquele compromisso com a aplicação da norma, mas mais do que o compromisso com a aplicação da norma, é a ânsia de bem servir ao povo fazendo justiça. E isso tira o sossego de quem tem compromisso com a verdade, quem tem compromisso com a justiça. E com a consciência, E né? com a consciência, evidentemente. É difícil julgar, João. É muito difícil julgar. E agora, no Tribunal Regional Eleitoral, como é que é formado o Tribunal Regional Eleitoral? O Tribunal Regional Eleitoral, ele é composto por 7 desembargadores. Um desembargador oriundo do Tribunal de Justiça, que é o presidente. Um segundo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, que é o vice-presidente, e o corregedor eleitoral, que no caso aqui é o desembargador Carlos Moraes, Carlos Gonçalves, Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, um dos mais atuantes magistrados do Estado de Pernambuco. Brilhante, competente, comprometido com a ética, com a seriedade. Eu tenho um grande orgulho de poder trabalhar com ele. Então, os 2 oriundos do Tribunal de Justiça, 2 que são juristas, oriundos da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Pernambuco, 2 da magistratura de primeiro grau do Estado de Pernambuco e um representante do Tribunal Regional Federal, da 5ª região, no caso. Agora, então, somos 7 desembargadores, contando com o presidente. É uma justiça que não pode ser lenta, tem que ser rápida, né? Absolutamente. A lentidão não existe na justiça eleitoral. O Instituto da Preclusão também motiva muito a que as questões sejam julgadas de forma pronta e expedita. Porque o tempo conspira, não pode. As eleições estão chegando, os recursos vão chegando. Nós temos prazos que são exíguos, que são curtos, e exigem esses prazos de todos nós uma decisão que seja a mais rápida, a mais célere possível. Para a semana o senhor vai receber 2 carretas. O que é que vem nessas carretas? Olha, essas carretas irão transportar todos os equipamentos de proteção para os mesários, não é? Nós somos, João, 122 zonas eleitorais nós temos aqui em Pernambuco.
122. Dos 184 municípios, 122 zonas eleitorais. Dessas 122 zonas eleitorais, nós temos aí mais de 18 mil sessões eleitorais. E cada sessão eleitoral é composta por 4 mesários. Nós iremos trabalhar com algo em torno de 81 mil mesários. E nós precisamos, diante desses problemas decorrentes da pandemia, nós precisamos, eu digo nós, da Justiça Eleitoral de Pernambuco, precisamos oferecer todos os equipamentos de proteção individual para assegurar aos mesários a tranquilidade no desenvolvimento do seu trabalho. Então, essas carretas trarão máscaras de pano, álcool gel, álcool líquido, aquelas máscaras de proteção facial de acedato. Todos esses materiais estão sendo transportados e devem chegar na primeira semana de outubro aqui. E como está sendo a convocação dos mesários? Que algumas pessoas têm medo de sair. Como é que está sendo? Está funcionando bem. Eu até acho que a receptividade está sendo melhor do que o esperado. Nós todos temos a consciência dos problemas decorrentes da pandemia. Esse acontecimento imprevisível, inesperado, extraordinário, que põe em risco a vida das pessoas, põe em risco a saúde das pessoas. Mas, por outro lado, João, nós precisamos exercitar o nosso direito de voto. Nós não podemos abdicar do direito de eleger os nossos representantes, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, aqueles que irão utilizar os recursos públicos na adoção de políticas públicas que possam facilitar e melhorar a vida das pessoas. Nós temos esse compromisso, precisamos. Nós não podemos abdicar deste direito. Nós não podemos deixar de lado a liberdade de poder eleger os nossos governantes, numa situação de dificuldade acrescida. Eu explico isso, sobretudo aproveitando aqui o seu programa, para me dirigir diretamente aos eleitores e aos eleitores que irão trabalhar como mesários. A pandemia trouxe dificuldades acrescidas. Ser prefeito num município, no estado de Pernambuco, já é um exercício de dificuldade grande. Mas a pandemia dificultou e continua a dificultar ainda mais a vida dos governantes. Então, o prefeito que será eleito nas próximas eleições, os vereadores que serão eleitos nas próximas eleições, terão muito mais dificuldade. Aumentou o número de desempregados no Brasil. A economia desacelerou. A pobreza é enorme. Existem muitas pessoas que vivem em situação deplorável, sem a menor condição para uma vida digna. E nós que somos eleitores e que iremos deliberar com relação aos nossos governantes, temos que ter essa sensibilidade, João. Nós não podemos ficar indiferentes diante dessa realidade. O novo prefeito terá 4 anos de mandato para enfrentar todo tipo de dificuldade. Então é preciso que o eleitor pense nisso no dia 15 de novembro e, se for o caso, no dia 29 de novembro, no segundo turno, e não deixe de ir exercitar a sua liberdade de escolha, sendo absolutamente certo que o Poder Judiciário vai oferecer toda proteção possível para o eleitor e para o mesário. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Frederico Neves, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Doutor Frederico Neves, de vez em quando aparecem pessoas duvidando da urna eleitoral. A urna eleitoral é 200% segura, o senhor garante?
400, 500% segura. Nunca ninguém até hoje, durante todo esse período em que a urna eletrônica vem sendo utilizada no Brasil, ninguém até hoje ousou demonstrar qualquer tipo de fragilidade na urna eletrônica. Agora, o senhor está lamentando muito essa pandemia que evita o voto biométrico. O senhor fez uma campanha enorme para que todos os eleitores de Pernambuco fizessem a biometria. Mas a segurança está acima disso, né? Sem dúvida nenhuma, João, sem dúvida nenhuma. Nós estamos em Pernambuco com 84,70% dos eleitores biometrizados. A biometria foi uma iniciativa a serviço da segurança. Por que isso? Porque o eleitor que coloca ali as impressões digitais, essas impressões digitais vão para um banco de dados em Brasília, no TSE, e no dia da eleição ninguém poderá votar por ele. Ele coloca a impressão digital e somente ele estará habilitado a exercer o seu direito fundamental de cidadania, que é o direito de voto. Mas, infelizmente, com a declaração pela Organização Mundial de Saúde da pandemia da Covid-19, nós, aqui no estado de Pernambuco, fomos obrigados a suspender o trabalho presencial e começar a desenvolver um trabalho remoto. Mas eu digo isso com muito orgulho, João. O Poder Judiciário Eleitoral de Pernambuco continuou a prestar os seus serviços em todas as unidades do tribunal, na ânsia de bem servir, é uma expressão que eu costumo usar, na ânsia de bem servir através do sistema remoto. Olha, claro que cada cidade tem lá o seu, mas fundamentalmente o Recife. A que horas o senhor pretende, no dia 15 de novembro, dizer quem foi eleito prefeito ou os que vão para o segundo turno? Que horas? Bom, 8 horas? Eu não tenho condições de precisar. Eu não tenho condições de precisar. Mas o sistema funciona rapidamente e, se Deus quiser, nós teremos condições de declarar o mais rápido que for possível. O mais rápido que for possível. Agora, e com relação ao horário da votação? Estão falando que vai mudar, vai ter mais... É verdade, João. É muito bem lembrado e você está aqui me dando uma oportunidade de trazer, vamos dizer assim, um furo no seu programa, porque nós tivemos essa informação hoje pela manhã. A Constituição da República, ela estabelece um horário que vai das 8 horas da manhã às 17. Esse é o horário normal. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, pensava em estender o horário até às 18 horas. Começando às 8, porém passando de 17 o final para as 18 horas. Todavia, alguns tribunais, sobretudo os tribunais do Norte, colocaram algumas dificuldades com relação a isso, porque lá no Norte as eleições enfrentam muitas dificuldades que nós não enfrentamos aqui. Outro tipo de dificuldade, por exemplo, a utilização de canoas até as sessões eleitorais, pequenos aviões, as distâncias muito grandes, e eles argumentaram no sentido de que não seria aconselhável, sob todo ponto de vista, o retorno com essas embarcações, com esses aviões, para além das 17 horas. Por outro lado, também, há um pensamento no STJ de viabilizar um horário para os mais idosos, para aquelas pessoas que estejam no grupo de risco. E se a captação dos votos, se o início da eleição, da recepção dos votos, começar às 7 horas da manhã, o idoso acordar cedo. O idoso acordar cedo terá condições também de votar logo cedinho. Então, agora, o senhor vai ter nas sessões eleitorais o esquema para ter essa separação de 1,5 metro de uma pessoa para outra? Exatamente. Para além de todos os equipamentos de proteção individual que eu acabei de referir, todos eles, nós faremos marcações com adesivos
cumprindo rigorosamente o distanciamento entre os eleitores. Agora, o eleitor deve levar a sua caneta, né? Tudo indica que ele haverá de levar a sua caneta, João. O TSE está preparando, promovendo aí uma campanha massificada de orientação para o eleitor. E uma dessas orientações é exatamente a que o eleitor leve a sua caneta, para não poder precisar estar utilizando a caneta da própria, disponibilizada pela própria sessão eleitoral. Se isso acontecer, nós estaremos prontos, preparados para fazer a higienização da caneta na entrega, nas mãos do eleitor, e a higienização da caneta e das mãos do eleitor na hora que ele sair, quando ele chegar e quando ele sair. Mas tudo recomenda, tudo aconselha que o eleitor leve a sua caneta e utilize a sua caneta na hora de assinar o comprovante. Ô, doutor Frederico, o eleitor pode ir com a camisa do candidato? Isso teve um tempo que foi proibido, na última eleição acho que foi liberado, né? Eu acho que está havendo uma tendência maior de liberação, sabe, João? Eu confesso a você com toda sinceridade que com relação a essa camisa do eleitor na hora de julgar, eu não vi qualquer tipo de óbice na utilização disso. Mas eu confesso a você que precisaria fazer um exame mais acurado dessa parte. E a distribuição dos santinhos? A distribuição dos santinhos também será possível dentro do calendário eleitoral, né? Dentro do calendário eleitoral. Nós estaremos começando a partir do dia 27 de setembro a campanha eleitoral. E durante a campanha eleitoral será possível a utilização de gráficos, né, de propagandas, já está outra dúvida, né, doutor Frederico, porque o showmício é proibido. Agora o live-mício. O cara que fizer uma live com um cantor para pedir um voto para o candidato. Eu acho que a legislação proíbe o showmício e qualquer atividade assemelhada ao showmício. Então, a live-mício também estará proibida, não será possível. Porque a modernidade tem que mudar as leis também, né? Por exemplo, o comunicador, ele tem que se afastar 6 meses antes, mas o blogueiro não, né? O blogueiro pode continuar com o seu blog e ser candidato. Pois é. Está errado. Tem uma possibilidade de convencimento tanto quanto o outro, né? Tanto quanto o outro. São questões que a Justiça Eleitoral tem uma situação que é importante deixar consignada. É que nós estamos a presidir um tribunal com vistas à aplicação da norma. E quem tem que mudar isso é o Congresso, quem elabora a norma é outro poder da República e não o Poder Judiciário. Eu acho que para a próxima eleição isso vai ser visto. Né? Acredito que sim, João, acredito que sim. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Frederico Neves. Doutor Frederico Neves, além de magistrado, é professor universitário. E os alunos são doidos pelo senhor. Qual é o segredo que o senhor tem para ter tanto carinho dos alunos? Ingressei na Universidade Católica em 1988. Em 1988. E até hoje mantenho o meu vínculo, graças a Deus, com a Universidade Católica de Pernambuco. Aprendo muito com o aluno, eu acho que é por isso que o aluno me respeita. Porque eu levo conteúdo e respeito o aluno na hora da aula. O senhor já está todo entrosado com a informática? Não completamente, João. Não completamente. Mas já. Por exemplo, o senhor estava me dizendo que o tribunal está realizando reuniões online. E o resultado tem sido bom dessas reuniões online? Muito bons, muito bons. Quando nós suspendemos o atendimento presencial, como disse, em função da declaração da pandemia da Covid-19, nós passamos a desenvolver as sessões, realizar as sessões através de videoconferência. Isso funciona belíssimamente. Todos os desembargadores estão acostumados já e a coisa está fluindo perfeitamente. Já realizamos, João, se me permite, já realizamos de final de março, começo de abril para cá, 41 sessões
do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Os advogados participam? Participam, fazendo sustentação oral normalmente. Eles são habilitados na sala de sessão e, no determinado momento próprio, previsto na lei, a presidência do tribunal concede a palavra ao advogado e ele exerce o seu direito de fazer a sustentação oral em defesa dos seus clientes pelo prazo previsto no regimento. Agora, o TRE cumpre realmente as normas do calendário eleitoral. Por exemplo, as convenções começam na próxima segunda-feira, né? Há um período, elas têm que ser... De 31 de agosto a 16 de setembro. E depois há o prazo para que os partidos indiquem os seus candidatos. Exatamente. Eles pedem o registro das candidaturas. Os partidos realizam as chamadas convenções, né? As convenções são reuniões. Eram grandes festas. Grandes festas, extraordinárias. Agora vai ser baratinho. Uma tremenda manifestação democrática, belíssima. Eu sempre gostei muito de assistir na televisão. Nunca participei pessoalmente, mas já acompanhei pelas televisões e pelos programas, as reportagens, e sempre valorizei muito isso, porque realmente é uma manifestação de democracia, de liberdade, não é, dos filiados ao partido, daqueles que apoiam os candidatos, os partidos políticos, mas infelizmente, diante da declaração da pandemia e diante de um decreto governamental que está em vigor, não é possível nenhuma reunião que conte com algo para além de 10 pessoas. Doutor Federico, e como será o pós-eleição? A partir do dia 16 de novembro, quais são as tarefas do TRE? Olha, sabe, a eleição não termina, não é concluída apenas com voto, né, João? Tem muita coisa. Tem recursos, do ponto de vista, né? Tem os recursos, João, e são muitos, João, são muitos. E o tribunal precisa estar muito, eu costumo usar uma expressão, apetrechado, preparado para o enfrentamento dessa quantidade exacerbada, vamos dizer assim, de impugnações que devolvem para o tribunal o reexame de decisões dos juízes do primeiro grau de jurisdição. Prestação de contas, né? Quantos juízes trabalham na eleição? Quantos juízes? São 80 mil pessoas. Poucas cidades do estado têm população. Porque, veja, não são apenas os juízes eleitorais, não é? São os juízes das zonas eleitorais, eu acabei de dizer, são 122 zonas eleitorais, mas são designados muitos juízes para os mais variados municípios do estado de Pernambuco para darem uma contribuição no dia das eleições. Até porque nem todos os municípios têm juízes. Não é? Nós temos uma deficiência de juiz. Que é muito ruim, né? Que é muito ruim. Existem juízes que acumulam 2, 3 comarcas e no dia da eleição não é possível. É preciso que, para além dos juízes eleitorais, existam juízes designados que se desloquem para os municípios a fim de presidirem as próprias eleições. Quer dizer, há feito um trabalho com o TJ para que essas comarcas que não têm juiz efetivo enviado na eleição o juiz. Exatamente. São designados inúmeros, são muitos. Eu não sei precisar agora a quantidade de juízes, mas em toda a zona eleitoral precisará de um juiz no dia das eleições. E as urnas? Onde é que estão as urnas e como é que as urnas vão para esses interiores distantes? 21.770 urnas eletrônicas. Elas estão, claro, guarnecidas, se submetendo a um trabalho de manutenção preventiva e corretiva. Isso perene, é um trabalho constante. Nós não paramos de estar olhando e verificando as urnas. E num determinado momento, num prazo razoável, nós iremos cuidar de transportar essas urnas para as 18.700 e tantas sessões eleitorais. Nós queremos agradecer, doutor Federico Neves, e como vocês já viram, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco não poderia estar em melhores mãos e com certeza nós vamos ter uma eleição tranquila e os melhores serão eleitos. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.